Olá, novamente, vamos para a terceira parte da aula, ou a terceira aula, não sei como vocês vão classificar isso. Então, eu pude observar que eu não consegui me livrar desse ruído, gente, então vai com o ruído mesmo, infelizmente é o que nós temos para hoje, a menos que eu saia para comprar um novo fone de ouvido, porque eu não vou fazer agora para essa aula e o tempo é muito curto. Hoje nós vamos tratar do nosso garoto nervoso, o Otavinho, que depois vira o bom moço, protetor da República, dos bons costumes, da moral. Ele se transforma em Augusto. Inclusive, Beard, ela cita uma sátira escrita pelo imperador Juliano, que coloca Otávio, ele representa Otávio como um grande camaleão. Ele vai mudando ao sabor da conveniência política suas várias facetas. Ele tenta, justamente no momento que se torna princeps, que é o primeiro cidadão da República, ele implanta uma autocracia moderada, ele tenta se desfazer desse passado de sanguinário, de perseguidor de inimigos políticos, e cabe a Otávio o estabelecimento das bases de um regime que será conhecido como Principado. Por que Principado? Principado vem de princeps. É o nome dado ao primeiro cidadão, ao cidadão virtuoso. Otávio, no seu caminho de centralização do poder, ele tenta evitar algumas armadilhas nas quais César caiu. Como, por exemplo, ele evita honrarias extravagantes, ele evita agregar ao seu título funções e designações que estariam em desacordo com a tradição republicana. Ele aparece como o restaurador da República e é um cara que, na verdade, vai sufocar, vai destruir, né? Por mais que os romanos continuem chamando o seu regime de republicano, o Senado está esvaziado de poder, as eleições elas são apenas encenadas, é tirado do povo o poder, digamos assim, de escolher, exercitar a sua soberania na escolha dos seus magistrados, uma vez que tudo agora está centralizado na figura do princeps, que muitas vezes vai ser chamado de imperador. Pois é, então agora nós entra em cena na antiguidade romana a figura dos imperadores, uma sucessão deles. Otávio é o primeiro de uma dinastia chamada Júlio-Cláudia. Cláudia por causa da esposa, a família da esposa dele, que é a Lívia Drusa. Ela pertence a esse grupo, uma família tão tradicional quanto a dele, que é a dos Cláudios, né? E a partir dessa filiação, por assim dizer, ele começa uma dinastia. Bom, Otávio, ele não deixa herdeiros também, como César não deixa herdeiros diretos, assim, filhos, porque ele teve uma filha, na verdade essa filha nem é propriamente com a Lívia, é com a primeira esposa dele, mas quem vai sucedê-lo no poder, quem se tornará o próximo princeps, na verdade, é o seu enteado, o primeiro filho da Lívia, que é o Tibério, certo? Depois de Tibério, aí vem a figura de Calígula. Depois de Calígula, nós temos o tio do Calígula, que é o Cláudio, depois Cláudio Nero, e aí tem um assassinato, tem um complô, né, para assassinato de Nero, que é um dos imperadores, digamos assim, mais famoso, tem muito filme sobre essa figura do Nero, né? Mas o que muda agora? O que muda é que o cerne das decisões ele se desloca
das assembleias republicanas para a casa do imperador. Agora é o imperador e o seu círculo de amigos, conselheiros, que vão formar isso que é entendido como Concilium Princeps, que vão definir, digamos assim, os rumos políticos da cidade, os rumos políticos do império. É por isso que nós damos a esse período da história romana o nome, então, de Principado. E outras dinastias virão a aparecer em Roma, né? Virão a tomar, digamos assim, a cena, né, política. Então, depois da dinastia Júlio Cláudia, com o assassinato de César, estoura uma guerra civil, e ascende ao poder uma figura, um antigo general chamado Vespasiano. Vespasiano, ao morrer, transfere o poder para o seu filho mais velho, que é o Tito. Tito dura pouco tempo no poder, parece que 1 ano só, morre, transfere para o irmão, que é o Domiciano. Aí nós temos uma outra conspiração palaciana, uma outra dinastia aparece, né? Chamada dinastia Antonina, certo? Vai ser Nerva, aí depois Trajano, né? E assim sucessivamente até a figura do Cômodo. Depois outra dinastia, que é a que é estudada pela minha orientadora, né? Que são os Severos, de origem africana. Então agora imperadores começam a surgir fora de Roma, fora desse círculo de famílias tradicionais, certo? Mas, por uma questão de tempo, nós não vamos poder falar de cada um desses imperadores, porque nós não temos tempo. Porém, a Beard, vocês vão perceber que tanto a Beard quanto o Greg Wolfe, eles vão fazer uma espécie de síntese do Principado. Notem lá que tem um capítulo da Beard que chama... tem lá, vocês vão ler depois Roma, Fora de Roma, né? E antes, eu acho que é o capítulo 11, que ela vai falar de todos os imperadores. Bom, gente, tem um dos capítulos que eu não vou olhar agora, não vou perder tempo aqui verificando os capítulos da Beard, né? Mas aqui, no capítulo 9, ela vai tratar já das transformações de Augusto, ou seja, do fundamento, dos pilares dessa instituição, que é o Principado. O livro de Greg Wolfe está ali na estante, eu acabei não trazendo ele aqui para a mesa, mas tem capítulos que eles vão trazer essa síntese. Acho que, salvo engano, nesse capítulo 9, ela já costura, né? Pronto, encontrei finalmente. Na verdade, é o capítulo 10, perdão. Chama 14 Imperadores. Aqui na minha edição é página 381. Tá? Então, ela vai fazer uma síntese, né, dos próximos 14 imperadores. Aí, certo? Então, leiam. Greg Wolfe também terá um capítulo de síntese, mas não vai ser possível. Eu vou falar de Otávio, tá bom? E da transformação do período, da transição da República Tardia, por assim dizer, franco colapso a partir de agora, para essa estrutura centralizadora do poder, tá? Então, me dê licença, eu vou sair de cena aqui, fechar minha câmera e colocar em evidência o slide. Bom, seguindo aí, né, esse recorte um pouco mais factual, mas cabe lembrar para vocês que não é para decorar essas datas, porque nem eu mesmo, eu sei as básicas, gente, isso assim. Sei que César morreu em 44, no ano de 31 é a Batalha do Ácio, e 27 a.C. é o momento que o nome de Augusto é dado, né, a Otávio, assim, agrega isso no título, entende? Não estou pedindo que vocês memorizem todas as datas. Então, inicialmente, como eu disse, Antônio, inclusive, chega em algum momento a negociar
e organizar até o processo aí, dando oportunidade até de fuga dos assassinos de César, certo? Então, há uma espécie de anistia, de acordo de cavaleiros, mas que acaba sendo frustrado com a chegada do próprio Otávio até a capital, até Roma, né? Esse plano inicial de, inicialmente, sentar numa mesa para ganhar tempo, até estruturar uma reação, é um pouco atrapalhado com o advento, né, de Otávio. Ele chega a Roma, estão lembrados que eles... E aí, Otávio, como, né, qual que é a ligação dele com César? Ele é filho da sobrinha de César, que é a Ásia, que é casada com uma família da ordem equestre, certo? Casada com Caio Otávio, uma família de cavaleiros que, inclusive, o Caio Otávio chegou a se tornar governador da Macedônia, como eu coloquei aí, né? Ele tem como primeiro nome Caio Otaviano Turino, mas há uma adoção testamentária. Essa adoção testamentária, César indica o sobrinho neto como seu principal herdeiro. Inclusive, ele muda o nome dele para Caio Júlio César. Ele passa a se chamar exatamente como tio. E aí, inclusive, os seus inimigos, né, por forma por assim dizer, difamá-lo, adicionam aí Otaviano. Otaviano é um termo que tem uma conotação, inclusive, até um pouco depreciativa, que é meio que Otavinho, por assim dizer. Ele não gostava que chamassem ele de Otavinho, né? Diga-se de passagem. Bom, então, ele passa a se chamar Caio Júlio César. Até quem trabalha com poesia latina, como eu, como os meus orientandos, né, que agora estão trabalhando com o Ovídio, às vezes é difícil, porque às vezes o Ovídio ele põe lá César. Aí, pelo contexto, que você tem que saber se ele está falando do César original, que é o Caio Júlio César morto em 44, ou se está falando do herdeiro político. Porém, o nome de César agrega a ele um pedigree e dá a ele uma vantagem em relação ao próprio Antônio, que não tem vínculo algum familiar. Antônio é uma figura que tem destaque entre os seguidores de César, sim, tem poder, é um comandante militar com uma vasta experiência, muito maior do que a do próprio Otávio, mas Caio Otaviano, né, que vai se chamar Caio Júlio César, o Otávio, a partir daqui eu vou chamar só de Otávio, viu? Ele tem o nome, a herança, o legado político de César. Ele vai usar esse nome, inclusive, como um grande trunfo, justamente para cooptar os antigos veteranos de César, os clientes de César. Só que o reconhecimento desse testamento político, muitas vezes, ele é sabotado por parte de Marco Antônio. A partir do momento que Otávio estabelece-se uma rivalidade muito clara entre os dois. Há uma disputa entre quem seria o legítimo herdeiro de César, né? Antônio ou seria o sobrinho neto adotado como filho, né? Bom, essa rivalidade, ela toma, inclusive, a forma de, inicialmente, enfrentamentos militares, que eu não vou entrar aqui no mérito, justamente por causa do nosso tempo, que é muito exíguo, né? Mas acaba se resolvendo na formação depois de uma aliança. Por quê? Como, digamos, ligados a César, do partido de César, nós temos Antônio, Lépido como chefe de cavalaria, e Otávio, que é o sobrinho neto, que é adotado no testamento. Então, essas três figuras que, por um tempo, se rivalizaram, por um tempo, entraram em rota de colisão, se uniram depois para enfrentar os assassinos de César, que
migraram para o Oriente Grego e ali estabeleceram uma base operacional, tá bom? É assim que vai nascer, como diz, o terceiro triunvirato, ok? Não vou entrar nesse mérito da campanha na Gália Cisalpina, que isso um pouco vai mais confundir vocês do que vai mais confundir vocês do que ajudar, por assim dizer. Em Roma, Otávio ele acaba tendo um importante aliado político que é Cícero. Cícero é justamente um político, um orador reconhecido, um homem extremamente erudito que fez vários discursos, inclusive apoiando a candidatura de Otávio para o consulado. E pasmem, ele ganha, ele é eleito cônsul aos 18 ou 19 anos. Então, o início da carreira política de Otávio, ele já se configura, né, como a subversão das próprias regras, ou seja, é impensável até então alguém ser cônsul tão novo. Se já foi um escândalo Pompeu ser cônsul aos 35 anos, imagina ele, jovenzinho, 18, 19 anos, para a tradição romana, ele é um moleque recém-saído das fraldas, por assim dizer. Né? Ele não tinha nem barba. E a partir disso, ele, com esse apoio, né, então, meio que Cícero consegue colocar o Senado a favor dessa aposta. Né? Mas a ideia também de Cícero era ter um certo controle sobre a figura do Otávio, porque ele não conseguiu ter esse controle. Na verdade, ele faz uma aposta, inclusive, muito errada. Ele faz discursos favoráveis ao Otávio e discursos antagônicos a Antônio. Em vários discursos no Senado, inclusive, Cícero compara Antônio a Filipe II, pai de Alexandre o Grande. Ele ressalta o excesso de Antônio, o amor de Antônio pela bebida, e isso vai dar ruim. Por quê? Com a formação de uma aliança, que vai ser o segundo triunvirato, uma figura que vai ser perseguida e vai ser colocada na lista de proscrições é o próprio Cícero. Justamente porque é um desafeto do Antônio. Ok? Bom, o que acontece em 44 a.C. é um episódio muito interessante, onde estão lá celebrando os chamados Jogos da Vitória de Vênus, mas também aparece com a nomenclatura Jogos da Vitória de César, aparece nos céus de Roma o que parece ser um cometa. E esse cometa, ele foi usado na época para justificar a própria apoteose, divinização. Ele foi interpretado, principalmente pelos partidários de Otávio, como, na verdade, a alma de César que estava indo para o Olimpo. Aquilo como uma manifestação sideral do espírito, da ânima de César, que estava indo para o Olimpo. Certo? Esse cometa, né, ele veio no momento muito apropriado. E justamente o início de um culto popular, né, ao altar que eu falei no lugar onde César foi cremado, junto a esse cometa, pronto. Isso foi mais do que o suficiente para que César ele fosse divinizado. Quando César é divinizado, o Otávio ele começa a colocar nas moedas, ele começa a vender uma imagem de que ele era filho de um deus. Ele não diz que ele é um deus, em momento nenhum, mas que ele é filho de um deus. Né? Isso, de certa forma, mostraria, né, a sua excelência, a sua virtude, aumentava, agregava ali em capital simbólico, mas, por outro lado, ele desfazia qualquer acusação de ser cultuado como Deus em Roma. Ele era filho de um Deus. Filhos Dewey, na época que aparece em boa parte das moedas dele. Nesse meio tempo, também, como eu disse, tem a fuga dos assassinos de César para o Oriente, que vão estabelecer lá
as suas bases operacionais, sempre naquela busca de usar daquelas cidades que foram clientes para então organizar, né, ou seja, legiões, recrutar legiões lá no Oriente. Vocês devem ter percebido que as coisas vão rumar novamente para uma outra guerra civil. Pois é, vão sim. Nós temos um outro episódio de guerra civil. Então, lá perto da atual Bolonha, forma-se um novo triunvirato entre Antônio Lépido, e este novo constitui uma magistratura oficial. E isso aqui é interessante. Agora aparece nas moedas, que eles são triunviros. E aparece a nomenclatura triunviros para a proteção da República. Mas ainda assim de caráter excepcional. Em 43 a.C., nós temos a promulgação da Lex Pédia, que coloca os cesaricidas como heróis, os cesaristas como heróis, os partidários de César, os apoiadores de César como grandes heróis, e os ditos republicanos, ou os que mataram César no Senado, na ilegalidade. Eles se tornam agora inimigos da nação, aqueles que mataram o pai da pátria, aqueles que profanaram os limites sagrados do templo de Vênus Victrix, derramaram sangue durante uma sessão do Senado, e coloca essa galera toda como inimigo público. São colocados na ilegalidade total. Então entendam que esse grupo, esse novo triunvirato formado aí a partir dos herdeiros políticos de César, eles que vão agora controlar a República Romana. E nem é agora nos bastidores. Eles se transformam em magistrados que vão velar pelo funcionamento da República. Olha que massa, né? Lá no testamento político do Otávio, as chamadas Res Gestae, ele deixa lá no capítulo 2 assim, ó, desterrei os que mataram meu pai, punindo o seu crime com processo legal. Depois, tendo eles movido guerra contra a República, eu os derrotei. Então agora, esses triunviros, eles vão aparecer como os protetores da República, certo? E aí, sobre o segundo triunvirato, né? Então, outro trecho das Res Gestae, né? Durante 10 anos a fio, fui um dos triunviros encarregados de reorganizar o Estado. E aqui é o momento das novas proscrições. Eles tiram do baú essa tão terrível a prática persecutória contra inimigos políticos, das listas de próscritos, das listas de inimigos públicos. Inclusive, Otávio, segundo Suetônio, era o mais empolgado em colocar nomes. É nesse grupo de proscrições que justamente o Marco Túlio Cícero ele vai ser assassinado, que ele vai rodar. Inclusive, Antônio faz questão, né, de pregar nas portas do Senado as mãos de Cícero, mostrando que foi aquelas mãos que escreveram os discursos que o difamaram dentro do Senado, certo? E, obviamente, essas proscrições têm um sentido de aumentar o rendimento. Por quê? Aqueles indivíduos que são próscritos, que são assassinados, e aquela mesma coisa, tá, gente, que existia na época do Sula, ou seja, direito dos escravos denunciarem recompensas, né, para as cabeças dos inimigos da República, dos inimigos da nação, toda aquela situação de brutalidade, violência. E é um momento que tocou-se o terror na Itália, em Roma, nas províncias, em busca de todos aqueles que eram inimigos de Antônio, de César, né? E o patrimônio deles foi aumentado também. Se a gente tem que pensar que se Otávio, né, ele herda de César um patrimônio fundiário e terras, isso aumentou muito com as proscrições. Bom, em janeiro de 42 tem a proclamação oficial da divindade de César pelo Senado. Nesse momento, então, agora ele se torna Digus Iulius como sacerdote. Começa a se construir, tem um projeto de construção de um templo exatamente no lugar onde César foi cremado. Eu falo desse templo na minha tese também. Não sei se eu coloquei imagem dele aqui.
E em 42, outubro de 42, uma batalha definidora, a Batalha de Filipos, na Macedônia, salvo engano, em que as forças de Otávio, Antônio e Lepto, as forças dos triunviros, vão enfrentar e derrotar em campo de batalha Marco, Bruto e Cássio, certo? As forças dos inimigos lá que mataram César no Senado, beleza? Em 40 a.C., esse, digamos, triunvirato ele é renovado e, de certa forma, fica acertado a divisão de influências, a divisão na qual estabelecia-se que cabia a cada um desses triunviros a gestão de determinada parte do Império Romano. Então, cada triunviro ficou encarregado de gerenciar. Bem, Otávio, nessa divisão, boa parte aqui ficou com o Ocidente e Antônio com o Oriente. Nessa divisão, obviamente que Antônio se beneficiou bastante, porque justamente a porção oriental é a porção mais rica, que tem as cidades mais ricas, as cidades mais pujantes, isso norte da África e Ásia, né? Ásia Menor, a mais rica do Império, por assim dizer, mais desenvolvida e mais antiga, né, do ponto de vista das fundações de cidades. Bom, por outro lado, Otávio fica com a República, com a Itália, com Roma, e ele vai usar dessa sua vantagem territorial justamente para estabelecer ali uma base clientelística e aparecer como protetor de Roma, protetor das tradições romanas. Isso aparece muito nos discursos de Otávio. Para fortalecer essa aliança, mais uma vez, uma pobre coitada foi usada como aliança política, foi nesse caso a irmã do Otávio, a Otávia. Otávio obrigou a Otávia a se casar com Marco Antônio. Mais uma vez, é um casamento de conveniência aqui. No entanto, desde a morte de César, pouco tempo depois, não desde a morte, pouco tempo depois, né, começa-se a fortalecer uma aliança, na verdade, entre Antônio e Cleópatra. Inclusive, tem um momento que o próprio Antônio ele se muda para Alexandria. Ok? Então, o envolvimento de Antônio. 37, em Tarento, renova-se o triunvirato. Otávio ele vai enfrentar uma guerra contra um dos filhos de Pompeu, que é o chamado Sexto Pompeu, que é interessante isso aqui, porque o Sexto Pompeu ele estabelece uma base militar na Sicília e ele desorganiza toda a produção e o abastecimento de cereais para Roma, colocando o Otávio em apuros, porque se corta o abastecimento de trigo, logo tem o encarecimento das commodities de primeira necessidade, do pão. A plebe, em vários momentos, fica em polvorosa, se subleva, ele enfrenta uma quantidade de distúrbios civis e motins da plebe, justamente por causa da ausência de cereais, da ausência de comida, obviamente. Então, ele, de certa forma, passa a travar uma guerra aí contra o Sexto Pompeu, certo? E aí tem destaque, justamente nessa guerra contra o Sexto Pompeu, Marco Vespânio Agripa, que é um amigo, um aliado, e que se torna, de certa forma, um gênio militar aí do círculo político do Otavinho. Tá? E nisso, quem ganha, né, destaque e quem é responsável em boa parte das vitórias militares do Otávio não é o Otávio, é o Agripa. E é justamente o que acontece aqui na vitória de Náulo, numa batalha na qual ele derrota esse Sexto Pompeu. Lembre-se que isso tudo vai agregando capital simbólico, isso tudo vai agregando fama, reconhecimento.
E aí nós vemos que neste meio tempo, Otávio tem os seus projetos, né, e as suas tretas em um lado do Império, uma porção do Império Romano, enquanto Antônio também é estabelecido em Alexandria, né, de forma também a aumentar, né, a sua fama, o seu reconhecimento. Ele começa a organizar uma expedição contra os partos, naquela ideia de recuperar os estandartes lá do Crasso, e aí voltar para Roma como o cara que se vingou, né, vingou a afronta feita aos romanos. Em 36, o Lepto ele acaba sendo afastado, e aí justamente o cargo que Lepto tinha na época de pontífice máximo justamente atraía muito o Otávio, e basicamente nós vamos ver aí uma divisão, né, entre essas duas figuras, né? Ou seja, Otávio como aquele que governa, né, a porção ocidental do Império, e Antônio, aquele que governa a porção oriental do Império e que está em algum momento amaziado aí com a Cleópatra, certo? Otávio também lhe dá início a um programa de obras públicas, ele tenta fazer algo semelhante ao próprio César nesse momento. É o momento que ele começa, por exemplo, a construir até o seu próprio mausoléu, a construir o templo de César. Um colega meu, né, o professor Maxwell Barros Cunha, a tese que ele defendeu é justamente ele trata de todo esse programa de obras públicas, monumentais, organizados pelo Otávio. O Otávio ele reconfigura um traçado urbano de Roma. E ele investiga justamente a construção de dois templos. Um primeiro templo, o templo de Apolo, no Palatino, porque Apolo acaba se tornando a divindade tutelar, a divindade pessoal, queridinha do Otávio, porque isso liga muito bem aquela ideia dele ser um cara centrado, defensor das tradições, um sociopata, né? Diga-se de passagem. E aquele rapaz, assim, comedido. Ele sempre quer passar essa imagem que ele é um rapaz comedido, certinho. Por isso ele se liga justamente a essa figura do Apolo. Ele constrói um templo, anexo a esse templo de Apolo Palatino tem uma biblioteca pública belíssima. Ele se fixa, ele se estabelece justamente ali no Palatino. Por quê? Porque não é no Palatino que Rômulo fundou, né, começou o processo de fundação de Roma, né? Então é uma das colinas que tem um vínculo simbólico com esse passado romano, com esse passado fundacional, né? O Pierre Grimal também, né, ele fala que Otávio meio que ele aparece como um segundo fundador de Roma, aquele que vai trazer para a cidade, vai trazer para a República os bons tempos, os tempos áureos de prosperidade, de respeito às leis, ao voz maior. E o cara começa a legislar umas coisas assim como casamento. Ah, depois, mais à frente, ele vai criar uma legislação, inclusive, contra o adultério. E ele sempre passa essa imagem de que ele tem uma família exemplar, mas sempre tem uma filha rebelde. Eu gosto muito da filha do Otávio, no momento lá que ela rebela, ela toca o terror, e aí ele acaba exilando a Júlia, né, para a ilha de Pândara, se não me engano. Mas enfim, não vai dar tempo de falar sobre isso. Mas aí, mais uma vez, né, a Otávia sendo usada, lembra da aliança política? Deixa eu mostrar algumas moedas do período. Então, nesse momento, até esse momento, eles são aliados políticos, né? Ou seja, cada um no seu canteirinho, no seu quadradinho, mas são ainda aliados políticos. Aqui, um auréole de Antônio, que vai mostrar aí no anverso Antônio e no reverso a efígie de Otávio. E aparece justamente, como eu disse, né, o triunvirato agora é uma magistratura, é uma instituição que figura na titulação desses indivíduos. Então, lá,
Antônio como triunviro, né, como aclamado imperator e triunviro para a proteção da República. César como aclamado como imperator e também triunviro para a proteção da República. Que um Aureu que traz no verso a efígie de Antônio e no reverso a efígie de Otávia. Olha lá, tá vendo? É um momento que as mulheres da casa imperial também passam a figurar nas moedas. Esse aqui é muito importante porque lembra que o Otávio ele vai usar do vínculo com César e a próprio fato de César agora ser um deus oficial do panteão romano, então agora ele é filho de um deus. Então perceba que isso aparece na moeda. Então está aqui a carinha do Otávio, ele de barba, mostrando aqui barba nessa situação aqui, nesse período. Era um indicativo de luto, que ele mantinha ainda o luto, uma tristeza por César, morreu. Mas agora ele aparece como filhos Dewey, ou filho de um divinizado, filho de um deus. E aqui, ó, tá vendo? Imperator, Kaiser, filhos, F de filhos, Dewey, filho de um divinizado, filho de um deus. E olha só no reverso desse denário, nós temos aqui o templo do Divino Júlio, que foi construído justamente no lugar onde é colocado a pira, foi colocada a pira funerária dele. Está aqui uma imagem de culto de César e no frontão uma estrela que remete ao cometa que apareceu lá no céu de Roma. Estão vendo? E aqui, uma das poucas fotos que eu consegui tirar justamente da base, do pódio desse templo do Divino Júlio, que ficava numa parte central do Fórum Republicano. Olha lá. Ele tem uma espécie de exedra, né, que é o nome dado a esse tipo de semicírculo aqui, ó. Certo? Aqui uma reconstrução, né, desse templo. Ele é um templo hexástilo, que tem 3 colunas frontais e um pódio elevado. Tá vendo? Ó? Essa entrada, esse recuo que ele tem, né? Bem diferentão. Aqui um denário de Otávio, ele comemorando aqui a vitória em Náuloco, né, contra o Sexto Pompeu, e ele aparece aqui numa posição, né, Otávio aparece como Netuno, com o pé apoiado sobre o globo, olha lá, e segurando um aplustre, né, que é um detalhe decorativo da polpa de navio, aqui comemorando a vitória dele contra o Sexto Pompeu. Né? Bom, e aí, o que acontece? Como é que termina essa aliança política e como Roma novamente enfrenta uma conjuntura de guerra civil? Né? Aproximando do final da década de 30, né, nós vemos uma guerra também ideológica. Nós veremos que Otávio ele promove uma campanha difamatória com a circulação de rumores contra Antônio. E isso também vai acabar resultando na ruptura entre os dois. Né? É algo muito simbólico quando Antônio devolve a Otávio, manda Otávio de volta para casa e assume o relacionamento com a Cleópatra. Ele tem 2 filhos com a Cleópatra, inclusive. 2 filhos. Aí é interessante, né? Essa propaganda difamatória, né? Ela vai muito mais contra a Cleópatra do que propriamente contra o Antônio. O Antônio é colocado assim como um cara que é seduzido por uma estrangeira, que está ali sob o feitiço, né, de uma mulher oriental. Sempre é construído essa ideia. Né? Bom, ao mesmo tempo, Otávio começa a cooptar senadores, indivíduos da ordem equestre, soldados ali na Itália, que é essa, digamos assim, que é o quadradinho dele. O deus Apolo também, essa aproximação do deus Apolo acaba fortalecendo essa ideia, né, de um vínculo com uma tradição clássica grega,
em 33 a.C., nós temos o fim oficial do segundo triunvirato, né? É o momento que Otávio expulsa todos os cônsules e todos os senadores. Ele entra, como eu coloquei, com a escolta armada dentro, e aí ele não quis cometer o mesmo, né, equívoco de César, que entrava desprotegido, né? Não, ele andava, inclusive, com uma espécie de armadura, uma loriga debaixo da toga, porque caso ele tivesse uma nova trama, né, para conspirar contra a vida, ele não estava protegido. Ele entra com uma escolta armada também, seja com guarda-costas, né? Ele defende a sua própria política e começa a atacar Antônio. Inclusive, ele consegue, né, arrancar o testamento de Antônio, que ficava depositado sob a proteção das vestais, das virgens vestais, e começa a dizer que Antônio tramava, inclusive transferir a capital do Império para Alexandria, que ele era um romano traidor, ele não era um patriota, porque ele iria ser sepultado junto aos ancestrais de Cleópatra, né? Ele ia ser sepultado no Egito, ia ser sepultado em Alexandria. Ele começa a difamar. Ele também acaba associando a Antônio à figura de Hércules, né, que é seduzido por Dejanira e que acaba com a própria Dejanira que acaba traindo ele, matando Hércules. Então ele difama bastante o Antônio, mas sempre usando a figura da mulher, sempre usando a figura da Cleópatra, né? Algo que a Mary Beard, né, nesse manifesto, né, que ela escreveu, ela fala como que as mulheres que tomam posições de poder, elas são vilipendiadas, são violentadas, né, do ponto de vista simbólico, justamente por homens que acreditam que aquilo ali é algo exclusivo. Então, é um momento que a gente vê, né, a figura da Cleópatra atacada aí na sua honra. Ao mesmo tempo, nós temos a fuga aí de 300 senadores para o Egito, aqueles partidários de Antônio. Eles são colocados, Otávio fala que eles são colocados como persona não grata. Então, ele os convida, né, a irem para Alexandria. O que acontece? Aí, confisco do testamento de Antônio e uma declaração oficial de guerra a Cleópatra. Uma guerra que vai tomar essa característica de um Ocidente romano contra um Oriente egípcio, barbarizado. Constrói-se muito isso nas narrativas, certo? 32, nós temos aí um conjunto de preparativos e escaramuças que vai acabar resultando aqui na famosa Batalha do Ácio. Uma batalha naval, na verdade, o grande protagonista dessa batalha naval é justamente a figura do Agripa. Essa batalha ela acontece no Épiro, e ela é decisória, porque com a vitória e com a vitória de Otávio e de Agripa e com a deserção de Antônio e Cleópatra para o Egito, né, a partir dessa vitória aí no Ácio, isso começa, né, uma trajetória de centralização do poder por parte do próprio Otávio. Aí, fuga de Antônio e Cleópatra para o Egito. Inclusive, há aqui tentativas de conciliação, né, de aliança, mas Alexandria depois ela é cercada. Bom, como eu disse, tentativas de conciliação, Otávio apodera-se da porção que estava no controle do Antônio, né? A província da Grécia, a província da Macedônia. Ele reorganiza, né, a administração das províncias orientais, e isso resulta, obviamente, aqui na captação de novos recursos, como eu coloquei aqui no quadro. E, por fim, né, o que acontece? Otávio cerca Alexandria com suas tropas. Marco Antônio se mata, né, e, por fim, né, a própria Cleópatra também acaba se matando. A partir do momento que ela tenta se aproximar do Otávio, vê que o Otávio não dá muita bola, né, e ali não quer negociar, e não quer negociar com a Cleópatra, não quer negociar com a Antônio, ela
comete suicídio. Suicídio é horrível. Comete suicídio no palácio. E aí vocês devem saber como é que Cleópatra comete suicídio, né? Ela faz entrar dentro do palácio que estava sendo vigiado por guardas de Otávio. Ela faz entrar no palácio uma víbora, né? Uma serpente venenosa, né? Que ela se mata, né? Com esse tipo de ação aí meio desesperada. Por fim, nós temos aqui, né, o triunfo de Otávio em Alexandria. O Egito é transformado em uma província romana e é uma das províncias que elas não entram no computo do erário público e sim no computo da res privata do imperador, seja dos cofres privados do imperador. As receitas do Egito eram as receitas mais fabulosas de todo o Império Romano. Tudo que é arrecadado em termos de moedas, em termos de impostos, em termos de víveres, ia para um cofre, ia para os recursos pessoais do imperador, que ele poderia então dispor disso. Inclusive, não é um governador comum que é indicado para a província do Egito. Geralmente é um procônsul do Egito, ele é indicado. Eu acho que ele nem tem essa nomenclatura, acho que ele é o prefeito do Egito. Ele é indicado diretamente pelo imperador. O imperador faz a indicação do governador do Egito, certo? Vamos refletir aqui um pouco sobre o impacto, né, das guerras civis aí nas províncias. Otaviano provavelmente não voltou para a Itália do Egito com um plano autocrático, pronto para ser aplicado, mas por meio de uma série de experimentos práticos, improvisações, inícios abortados, alguns poucos fracassos, e em pouco tempo, um novo nome destinado a consignar o passado das associações sanguinárias de Otaviano. Ele, no final, concebeu um modelo de como ser imperador romano, que durou, na maioria dos seus detalhes significativos, pelos 200 anos seguintes, ou perto disso, e em termos amplos, mais tempo ainda. Né? Aí uma reflexão sobre o impacto das guerras civis nas províncias, né? Ou seja, os súditos de Roma desempenharam em grande parte da história da guerra civil um papel subordinado. A Grécia setentrional foi o cenário de 3 grandes guerras civis. A Ásia teve que pagar os exércitos criados por Brutus e Cássio. O Egito foi tomado por Otávio, quase por acaso, porque Cleópatra escolheu o lado errado. Algumas cidades fizeram a boa e consistente escolha e outras as más. Os episódios de paz podiam acarretar confiscações de terra e a imposição de colonos. A queda da República foi provavelmente uma boa notícia para muitas províncias, no mínimo porque os imperadores vislumbraram o longo prazo e, no fim, preferiram governar em parceria com as elites provinciais. A paz em casa tornou o próprio império mais previsível, permitiu às comunidades provinciais e aos seus dirigentes fazerem planos a longo prazo para investir em estratégias de lealdade e colaboração, certo? Então, a ideia é abre-se mão da liberdade de decisão para que a ideia, alguém mais virtuoso que por acaso é o próprio Otávio, naquela situação, naquela conjuntura, pudesse tomar decisões. Assim constrói-se essa nova forma de governo, né? O Princeps, que é esse primeiro cidadão, se torna aí um grande articulador, né? Otávio, ele não aparece para os romanos como um tirano, mas é o primeiro a falar no Senado. Daí a ideia de Princeps ser o primus inter pares, o primeiro entre os pares, né? Todos devem algo a ele, nem que seja a paz que o aristocrata necessitava para continuar ganhando. Né? Ou seja, como eu disse também, né, esses princeps, os imperadores, eles são homens que eles assumem vários poderes e atribuições. Né? Isso explica, né, esse trecho do Greg Wolfe que eu coloquei aqui, de certa forma, explica por que a paz, o fim da guerra civil, o fim das guerras civis, e o próprio Otávio, a partir de então, a partir do momento que ele derrota
Antônio Cleópatra, ele constrói uma narrativa de que ele estaria devolvendo aos romanos a Pax Romana, a ideia de uma ideologia do fim da guerra civil. É aquele que vai fechar os templos da porta de Jano, né? Quando as portas eram abertas, a guerra estava em ação. Quando elas eram fechadas, simbolizava a paz. É o cara que vai, entre aspas, restaurar a república, mas ao mesmo tempo ele constrói uma autocracia, certo? E por que é que as elites romanas e as elites provinciais acabam concordando com essa pataguada toda da centralização? Porque, como vocês podem ver, essas guerras civis foram tremendamente danosas para as províncias, foram tremendamente danosas e oneraram vários cidadãos. Né? Começa a se construir, né, com o passar do tempo, uma narrativa mirabolante sobre a Batalha do Ácio. Né? Constrói-se uma cidade que funciona como um marco de memória, como um museu daquela batalha. Por exemplo, na própria Eneida, né, basta vocês lerem lá o livro 8º, tem uma descrição da Batalha do Ácio, que coloca os deuses romanos, Apolo participando da batalha, inclusive tinha um templo de Apolo, né, meio abandonadinho lá, né, no promontório do Ácio, que foi usado como um símbolo de que lá, ó, Apolo protegeu o Otávio, por isso que Otávio deve ser o nosso líder, o nosso governante, porque ele é alguém querido pelos deuses. A própria ideia de Félix, que aparece muito agregado, né, à titulação dos imperadores, é aquele que é querido, aquele que é desejado pelas divindades. Ele começa a construir, então, marcos simbólicos, uma memória triunfal em cima dessa batalha. Como vocês podem ver aqui, ó. A Batalha de Ácio também teve um papel-chave nas representações posteriores. Foi transformada em um encontro muito mais impressionante do que deve ter sido. Engrandecido para se tornar o momento fundador do regime de Augusto, que ainda se costuma dizer que começou em 31. Uma nova cidade chamada Nicópolis, ou Cidade da Vitória, foi construída perto do local da batalha, assim como um grande monumento em frente ao mar, decorado com, aqui fala carranca, mas é uma tradução muito ruim, viu? Seriam as proas, aqueles arietes que ficam na ponta do navio, que eu já mostrei para vocês, dos navios capturados, e com um friso retratando a procissão triunfal. Na tese do Max Weber, ele fala bastante sobre essa cidade da vitória, Nicópolis, e esse troféu monumental, né, comemorando essa vitória. Roma foi também saturada de lembranças disso, de esculturas monumentais, camafeus, e muitos soldados comuns que haviam lutado do lado do vencedor orgulhosamente acrescentaram ao seu nome o adicional Actiacos, ou seja, o homem do Ácio, alguém que lutou no Ácio. Além disso, na imaginação romana, a batalha foi quase que instantaneamente transformada em um conflito entre soldados firmes e disciplinados e hordas selvagens de orientais. Apesar de Antônio ter tido convicto o apoio de várias centenas de senadores, toda a ênfase recaía sobre a ideia de uma ralé exótica, né, orientalizada. Então, a declaração de guerra, ela vai contra o Egito, contra a rainha, né? E Antônio, ele entra mais como aquele romano que foi cooptado, foi seduzido pela rainha, dessa ideia, né? Então, sobre o principado, né? Continuamos a designar os primeiros tempos do Império como principado, uma vez que os imperadores também usavam o termo princeps, como primeiro cidadão. Contudo, há agora um consenso de que todos os fundamentos da monarquia existiam desde o início do Império, e que incluíam, então, um círculo próximo de favoritos, conselheiros, secretários, e aí até alguns libertos entravam aqui, estão lembrados? Ministros, intrigas palacianas, porque agora, quando a gente pega a história política, ela está muito ligada a essa história da fofoquinha interna da casa do imperador, né? No sentido de mecenato concentrado na corte. Agora, depende-se do imperador para tudo. Para você obter um bom cargo, para você conseguir uma indicação,
até dentro do exército, você lembra que ele passa por ele até as promoções dos soldados. O cara chegou a centurião da tal corte, passa na mão do imperador, é ele que autoriza. Okay? E é ele que comanda as legiões, porque ele agora paga as legiões. Agora as legiões, elas devem um juramento à figura do imperador, à família imperial, certo? E aí a gente vê essa reordenação, essa ideia de república restituída, que é um grande slogan, né? Ou seja, ele vai transformando como a figura que o príncipe, o primeiro cidadão. Notem que ele foge daquelas honrarias muito excessivas, né? Ele é uma raposa felpudíssima, né? Um hábil político. E aí, dentro desse projeto político, reforçar seu prestígio, evitar diminuir as posições políticas e reestruturar as instituições. É claro que quando ele reestrutura o Senado, né, ele antes faz uma limpa de senadores que são opostos a ele, antagonistas a ele. Né? Em 29 tem um fechamento do Templo de Jano, a comemoração do Tríplice Triunfo, em agosto, que teve financiamento de lutas de gladiadores, naumaquias, que eram batalhas navais simuladas, e um triunfo que junta a Ilíria, o Egito e Ácio, a batalha. Ele reconstrói mais uma vez a casa do Senado, e ela é rebatizada como Curia Iulia. Aqui um trecho, né, que expressa um pouco esse ideal da Pax Romana, mas assim, é muito... O que é essa ideia da Pax Romana, né, que até os livros didáticos trazem? É uma perspectiva de uma paz imposta, mas é mais pela ausência de guerras civis, porque nas fronteiras acabam tendo guerras episódicas, né, como as guerras contra os cantábrios, as guerras, né, na fronteira da Germânia, continuam tendo problemas, mas aí vende-se a ideia de uma paz, de uma concórdia, de um consenso político construído e forjado pela figura do próprio imperador, né? Aí ele lembra também nas Resgestaias, memória política dele, né? As vezes que ele ofertou jogos, né, de gladiadores, que foi sensacional, né? E tudo passa pelo imperador. Os triunfos são dedicados a ele, né? Aí, como eu disse, ao 29, ele nomeia mais famílias que coloca pessoas de sua confiança. Ele reconfigura o censo, ele inclusive preside o censo. Ele vai acumulando tanto de magistraturas, né? Ou seja, no momento ele acumula a magistratura de censor. Em 27, ele obtém, justamente é votado no Senado, o título de Augusto, e aí tem um teatrinho lindo que ele faz, né? Que ele fala, agora é que eu organizei a república, que eu trouxe a paz, agora eu vou me abdicar do poder. Aí os senadores, nessa hora, eles caem de joelho e imploram, fique, Otávio, nós precisamos de você. Aí ele se recusa de novo. Aí eles clamam, aí por fim, e por mais que os senadores, né, ficassem ali, aí ele aceita. Afinal, ele acaba aceitando ficar, e ele fica por um bom tempo, tá? Diga-se de passagem, ele morre lá com 70 anos de velhice. Aí é em 27 que ele obtém o título de Augusto, que vem de Augere, que é aquele que faz prosperar, aumentar, acrescentar as coisas. E também tem uma ideia de sagrado, tá bom? Chegaram a debater assim, se eles dariam um título para ele de Rômulo, mas ele não gostou muito da ideia, porque ele previu o que isso poderia dar problema, né? Ele divide lá as províncias entre senatoriais e as proconsulares. Proconsulares são aquelas que são indicadas, ocupadas por procônsules e muitos indicados por ele, tá? E, obviamente, todas as forças militares, as legiões, vão estar colocadas, na verdade, nas províncias proconsulares, que ele, como imperador, administra diretamente. Ele une, né, ou seja, o poder do império proconsular, aquela novidade da época do Pompeu, né, e aí ele passa, de certa forma, a ter o comando de todas as legiões do império. Tá? Ele dá algumas províncias para os senadores administrarem, para fingir que eles ainda tinham algum poder, mas eram províncias
pacificadas, que não geravam muita receita, as principais estão na mão dele. Há aqui uma divisão entre Aerarium Saturni, que é o erário público de Roma, e aquilo que é chamado de res privata do imperador, ou seja, o erário pessoal que ele usa para pagar as tropas, que ele usa para financiar construções em Roma, que ele usa para dar aposentadoria para os veteranos e assim, né? Bom, aí eu vou concluir por aqui, tá? Eu acho que nós tocamos nos pontos principais, todo o processo que vai levar aí a essa centralização do poder, né? E aqui eu só quero solicitar que vocês leiam, né, os capítulos que estão indicados lá, tanto da Greg Wolf quanto da Meredith. Peço que vocês... Só um minutinho, deixa eu fechar aqui. Pronto. Eu peço que vocês, de forma alguma, compartilhem esse vídeo. Esse vídeo é uma aula. Eu não sou youtuber. Eu não pretendo me tornar um garoto da internet. Isso aqui é uma aula séria. Não é para compartilhar com pessoas fora do terceiro período. Isso aqui é para vocês assistirem uma aula que eu não pude dar presencialmente. Ok? Então eu encerro aqui a transmissão. Tenham um bom final de semana, estudem para a prova, que inclusive já está pronta a prova, né? Será cobrado aqueles temas que eu já coloquei lá para vocês, viu? No mural, no Google Sala de Aula. Okay? Fichem os textos, façam uma boa revisão, tá bom? E assistam esses vídeos, porque eu vou apagá-los, tá? Assistam. Segunda-feira eu já vou apagar isso aqui, tá bom? Um abraço e também fica proibido o download do vídeo ou qualquer tipo de compartilhamento. Lembrem-se que nós, professores, temos total direito e controle sobre nossa imagem, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado por terem ficado até aqui. Encerro aqui a transmissão, tá? Um beijo.